A paz do Senhor, meus irmãos. Como vai seu culto aí? O culto começou. Enquanto você abre a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, e depois lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, eu quero agradecer aqui a todos os homens da igreja que estiveram aqui ontem, hoje pela manhã, para preparar um café da manhã padrão AD Cruz, para todas as mães. Queremos também agradecer os departamentos que organizaram aqui cada uma das homenagens. A irmã Nadir, que apesar de ser mãe, estava desde as 6 da manhã na cozinha, né? Deus abençoe e recompense a cada um. O irmão Ricardo, que sexta-feira foi atrás das rosas lá na Ceasa, né, para ali, e cuidou delas direitinho, para elas manterem fresquinhas e tal, para serem distribuídas. E muito obrigado aos irmãos que doaram os brindes, que foram aqui sorteados. Que Deus abençoe e recompense a cada um. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que nenhum trabalho é vão no Senhor. Amém? Agora vamos ler aqui, profeta Isaías, capítulo 1, verso 2 e 3, e depois nós vamos lá para o Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos ler do verso 1 ao verso 5. Amém? Hoje é uma noite de ceia, os cultos de ceia são muito bons, importantes, para nós refletirmos, pensarmos um pouco como está a nossa vida, mas também, sempre, todos os meses a gente fala essas coisas aqui, sempre ter aquele olhar retrospectivo para entender, compreender, internalizar o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo que Jesus fez por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Também ter um olhar introspectivo para entender como eu estou diante de Deus, diante da igreja, diante de meus irmãos. E, é claro, ter um olhar perspectivo para sempre desejar a eternidade com Deus. Amém? Diz o texto assim: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu trono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Amém? Agora passa aí, vai lá no Novo Testamento, 2 Timóteo, logo depois da primeira carta de Timóteo. Amém? Claro, porque é a segunda. Capítulo de número 3, louvado seja o nome de Jesus. Diz assim o texto, os 5 primeiros versículos, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? Podeis assentar aí. Se você achar bom, dê glória a Jesus aí, porque a palavra é dele, não é minha não. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que esses tempos que Deus inspirou, revelou para Paulo, de escrever aqui, para nos avisar, esses tempos chegaram. Esse tempo chegou. Eu estava ali orando junto, quando o pastor Josemar orava, e a oração dele era nesse sentido, ele não tinha nem ideia do que eu ia ministrar, né? Nem ideia. E percebendo hoje, irmãos, que é o culto da Santa Ceia,
cumprindo a ordenança de Cristo para fazer esta celebração em memória dele, não só para nós termos essa expectativa, ou melhor dizendo, uma perspectiva de arrebatamento, de vida eterna, de eternidade com Deus, mas também de uma compreensão que às vezes falta a nós nos nossos dias de hoje. Você precisa entender que nós somos pecadores. É necessário entender isso. Eu quero discorrer um pouco sobre isso. Não sei qual é a expectativa. Os nossos cultos de ceia sempre têm uma presença diferenciada de Deus, sempre. Mas, sem nenhuma saída para ministrar um texto diferente desses, porque no domingo passado, o Espírito Santo pôs no meu coração, dizendo assim: diz que você e eles são pecadores. Ele não teve como correr. É claro que tem umas mensagens que são difíceis para nós, até porque eu também desejo o céu, eu também quero chegar lá, eu também vivo os dilemas da vida que os irmãos vivem, eu também tenho problemas, eu também enfrento dificuldades, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E meus amados irmãos, nós pegamos aqui um texto do Antigo Testamento, o profeta Isaías, todo mundo conhece, e nós temos ouvido muitos sermões aqui, muitas mensagens sobre o profeta Isaías, porque esse é um texto da nossa, é o nosso texto de referência, o nosso tema e lema do ano de 2022. Então, os irmãos têm ouvido falar do profeta Isaías. E eu peguei esse texto para nós olharmos o Antigo Testamento e a história do povo de Deus, povo que Deus escolheu, povo que Deus separou. E começou no tempo dele chamando Abraão, né? Mesmo antes de olhar para a terra, não ver nenhum justo, encontrar Noé, fazer a arca, o dilúvio inundou toda a terra, a família de Noé cresceu, multiplicou. Deus olha de novo, aí chama Abraão e faz a partir dele um povo seu. Mas quando a gente olha a história desse povo, menos de 60 dias depois que eles viram Deus matar os primogênitos de pessoas e animais no Egito, levarem eles até o mar, fazer o mar abrir, eles passarem a pés enxutos, passar seco naquela, onde minutos antes era água, e depois ver todo o exército de Faraó assim, afogado naquele mar. Menos de 60 dias depois eles já estavam murmurando contra o Senhor. Mas o tempo passou, eles chegaram a Canaã, uma nova geração. E quando a gente vai olhar o que Moisés diz para eles, antes deles atravessarem o Jordão, Moisés falou para aquela geração, porque daqui saiu do Egito só tinha Moisés, Josué e Calebe, Arão tinha ficado, né? Miriam tinha ficado, todos morreram no deserto. Mas Abraão olha para aquele povo e fala para eles como eles tivessem vivido e vivenciado todo aquele tempo. Abraão não, Moisés, claro. Depois Deus leva ele lá para o monte, mostra ele a terra, diz: você não vai entrar aqui. Então levanta Josué, e os irmãos conhecem a história. Mas nós, olhando para esse povo, nós vamos percebendo que é impressionante como eles foram sendo desobedientes à aliança que Deus fez com eles no Sinai. Deus revelou para Moisés coisas extraordinárias, coisas incríveis, deu os 10 mandamentos, e estabeleceu pela dureza do coração deles e pela dinâmica social daquela época, falta de recursos suficientes, mas Deus foi dando cada detalhe para eles, colocando princípios de relacionamentos com ele, com o próximo, falando como que eram os animais, como que se tratava pessoas que cometiam crimes, né, sem
sem ter culpa, né? Que hoje chama de doloso e culposo, essa história toda. Mas aquele povo insistiu em desobedecer a Deus. Nós sabemos o resultado. Mesmo Deus assolando a nação com os assírios, antes com os filisteus, com os cananeus, com os jebuseus, que eles deveriam ter feito o que Deus mandou e não fizeram. Mas Deus olhou para aquele povo e foi tentando mostrar para eles coisas factuais, coisas reais, para que eles entendessem a aliança que Deus havia feito com eles. Mesmo assim, eles continuaram pecando, mataram os profetas do Senhor, acusaram os profetas do Senhor. E aí os assírios, os babilônicos, e na sequência, os demais impérios, chegando até o Império Romano, os medos, os persas, os gregos, e nós sabemos o que aconteceu. O templo foi destruído, eles foram espalhados, ora voltavam, e foram oprimidos por outras nações. Então nós compreendemos que aquele povo, e foi o próprio Deus que diz isso, era um povo obstinado em desobedecer a aliança do Sinai. Aí eu também li um texto do Novo Testamento, revelado por Deus, dado ao apóstolo doutrinador, que é o apóstolo Paulo. Deus inspira ele e ele vai doutrinando a igreja em todas as épocas. E ele, diferente do povo do Antigo Testamento, porque Deus então, percebendo a dificuldade dos judeus em obedecê-lo, e percebendo que eles não estavam cumprindo a missão de contar para todas as nações quem era Ele, quem era Deus, o Deus deles, os milagres que Deus fazia na vida deles. Eles então, Deus olha para nós e nos ama de tal maneira que Ele mesmo resolve vir aqui fazer o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo. Então Deus vem, sofre, vive como homem, né? Jesus, quando esteve aqui, era 100% homem e continuou sendo 100% Deus. E Ele então morre no meu lugar, no seu, no lugar de todos aqueles que creem nele. Mas acontece que a igreja, o tempo vai passando, Deus dá ali por volta do ano 94, 95, uma revelação extraordinária para João, que nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical, a revelação do Apocalipse. Acontece que, e é claro, a lição que não foi dada hoje vai ser dada na quarta-feira, esteja aqui para você aprender mais um pouquinho. E João então mostra o que Deus abriu, de todos os fatos que aconteceriam no final da presente era, ou no final dessa dispensação, como gostam alguns teólogos. E nós sabemos disso, porque está na Bíblia. E olhando esses fatos, registrados na palavra de Deus, e nós sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada, não há chance de Deus errar, não há chance de Deus enganar. E eu passei a semana meditando como era o povo de Israel e como é a igreja. A igreja também, como Deus fez com aquele povo, nós somos igreja. E igreja é um povo, é o sentido literal de igreja, aqueles que são tirados para fora. Deus então olha, e aqueles que vão crendo no sacrifício
Isto é, eu já não preciso cumprir apenas se eu crer, se eu buscar a santidade, se eu buscar servir ao meu Senhor, se eu ter Cristo como o meu Senhor. E então, Deus nos tira para fora, e a gente vai observar o que aconteceu na igreja. 3 séculos depois da morte vicária de Cristo, a igreja já tinha ocupado os palácios. Não era mais aquele povo que vivia por fé. E a gente fica tentando entender essas coisas para não cometer os mesmos erros, mas apenas os acertos que cometeram os nossos irmãos do passado. E talvez se eu tivesse uma frase para resumir o povo de Deus hoje, e é claro que esse texto de 2 Timóteo que eu acabei de ler, ele é um texto dirigido aos crentes. Ele não é um texto dirigido ao povo que não crê em Cristo. Ele foi dirigido aos crentes. E de repente, Senhor, me dá uma palavra para resumir o que é, para simplificar aqui o que é o povo hoje. E a palavra que veio ao meu coração foi egocentrismo. O povo do Novo Testamento é um povo egocêntrico. Muitos de nós gostamos de aparência, preocupamos com a aparência e somos, eu diria, vítimas do sistema que nos pressiona para viver como eles querem que a gente viva. Não, pastor, eu sou crente. Será? Eu creio que você é, até porque nós estamos em comunhão com Cristo e vamos participar da ceia, com exceção de alguns que estão viajando, outros estão, né? É bom quando o obreiro sai e avisa o pastor, estão pregando numa igreja, tem 3 ou 4 famílias, outros foram visitar a mãe, tudo isso é completamente compreensível. Apesar de todos os irmãos saber que não é bom a gente afastar da congregação no dia da ceia, porque é o dia de expressar a comunhão com todos, porque somos nós aqui, se nós olharmos uns para os outros, é que vamos chegar juntos lá no céu. Depois nós vamos conhecer os demais, né? Os irmãos daqui, da China, dos Estados Unidos e tal, lá não vai ter problema de idioma, né? O linguajar vai ser o linguajar do céu. Nós vamos compreender e conversar com todos. É claro que tem umas figuras que eu quero conversar com eles depois de Jesus, né? Todos os crentes querem ver Jesus e abraçá-lo. Como é a eternidade, não tem tempo, Jesus vai ter todo o tempo disponível do mundo para te abraçar. Até porque no final do milênio, depois que Satanás for solto, tentar enganar aquela geração mileniar, ele vai ser preso e lançado no lago de fogo e enxofre. Aí já se passaram 1000 anos do reino de Cristo. E naquele momento, depois do reino milenar, como disse aqui na última ministração, Jesus vai chegar com nós todos e dizer: está aqui, Pai, aqueles que eu comprei com meu sangue. 1000 anos depois, nós já teremos abraçado Jesus, conversado com Ele, não só isso, governado as nações com Ele, as nações do seu reino, as nações aqui na terra, e novos céus e novas terras serão feitos, criados por Deus, para nós habitarmos para todo sempre. Mas a gente acha que o sistema não nos influencia. Mas a hora que eu estava arrumando para vir para cá, eu olhei o terno que eu estava vestindo. 5 anos atrás eles eram mais largos, né? As calças eram mais folgadas. 10 anos atrás tinha 3 botões. Só os irmãos que usam terno aí sabem. Aqui também era 3, agora vem 4. E a gente, por ética ou estética, não abotoava o primeiro. E é claro, os irmãos mais avolumados não abotoavam o último, né? Como continua fazendo até hoje. Mas o sistema faz isso. É claro que é fácil para ganhar dinheiro. Mas certamente, eu entrei numa loja para comprar um terno uns 2 meses atrás,
e vi lá umas gravatinhas de crochê, curtinha assim. Olhei aquele negócio e falei, eu não acredito que vocês estão vendendo isso por essa fortuna. Por quê? Eu falei, porque 30 anos atrás essas eram as gravatas que nós usávamos. Quem é do tempo da gravata de crochê? Acho que ninguém, né? Só eu. Pastor Inael, achei um ali, ó. Ele era jovem, mas achei um ali do tempo da gravata de crochê. Ah lá, irmão Virgílio também, a gente usava as gravatas de crochê. Voltou, e o sistema vai fazendo isso. Mas percebeu que nós fazemos muitas coisas que eles querem que a gente faça. A maioria das vezes é só para tomar nosso dinheiro, mas... E meus irmãos, percebendo isso, a gente, na medida que nós vamos ficando egocêntricos, ou não prestamos atenção no texto que nós lemos aqui, que nós vamos amando a nós mesmos, vamos sendo mais avarentos, mais presunçosos, mais soberbos, mais blasfemos, mais desobedientes aos pais e às mães. Como mudou isso nos últimos 20 anos? Nós vamos, então, entendendo que o sistema nos influencia mais do que a própria palavra de Deus. E como é um culto de ceia, não há problema esse tipo de mensagem. Você que está nos visitando, é porque aqui é a igreja de crente, um povo que quer ir para o céu. Então, e a mensagem nunca é para agradar as pessoas, mas é aquilo que Deus quer que a gente ministra. E eu fiquei percebendo, irmãos, e comecei a orar a Deus. Sabe a oração que eu fiz por mim e por você? Eu pedi a Deus hoje que Ele rasgasse os nossos corações, para rasgar mesmo, porque Jesus está voltando, e não vale a pena ter ficado aqui todo esse tempo, abrindo mão de muitas coisas, que são até prazerosas momentaneamente, e perder a salvação. Não vale a pena. Não vale a pena. Presta atenção, não vale a pena cometer todas essas coisas que nós lemos aqui no texto e achar que está salvo. Não tem jeito. Não tem como. O Deus que amou Israel, até que Israel se arrependesse, e Ele vem Ele mesmo, né? E o verbo se fez carne, habita entre nós. É assim que João escreve, revelado por Deus. Então, eu queria que nessa noite, o Senhor já começou a rasgar o meu, mas eu queria que Ele rasgasse o seu também, para que você tivesse a mesma compreensão que eu tive, e para que você recebesse a mesma bênção espiritual que eu recebi, analisando esses dois textos, 7 versículos apenas. E meus amados irmãos, é porque a vida hoje, se nós formos pensar bem, nós estamos vivendo para ser vencedores aqui na terra. Tudo que nós fazemos, eu peguei isso para mim. Eu pouco estimulei meus filhos a estudar teologia. Está ali Esdras, Heber, Esté está lá em Belo Horizonte. Pouco estimulei. Mas vamos lá, vai para a universidade, vai formar, vai. Influência do meu pai, claro. E é claro que eu já pedi perdão a Deus. E agradeci ao Senhor, porque mesmo assim Ele fez com que meus filhos continuassem crentes e fossem obreiros na casa dele. Mas nós vivemos, ou dedicamos nossa vida para ganhar, para vencer aqui na terra. Eu quero refletir com você sobre isso nessa noite, na verdade já comecei. Por quê, meus irmãos? Porque Deus disse para nós, sabe porém isto, que nos últimos dias, alguém tem dúvida que nós estamos vivendo esses últimos dias? Não há por que ter dúvida. Pastor,
Mas na igreja primitiva eles também esperavam Cristo, claro, para ter uma vida digna de santidade diante de Deus. Mas Deus fica olhando lá do céu, e Ele olha para nós, olha para cada um dos irmãos, e fica esperando você. Vou dizer por minha conta e risco, Ele não voltou ainda porque Ele quer rasgar seu coração, porque Ele não quer que você fique, Ele não quer que você não faça, Ele quer que você faça. Presta atenção nessas coisas. E meus amados, nós sabemos, Jesus disse, os apóstolos confirmaram, os escritores da palavra do Senhor confirmaram, que no momento, ou quando se aproximasse a volta do Senhor, a iniquidade ia crescer muito, nós íamos viver um colapso nos padrões morais, haveria uma multiplicação de falsos crentes, de falsas igrejas, todas elas dentro do reino de Deus. E a gente olha, pastor, julgando não, irmão, está na Bíblia, e eu não estou apontando quem é, mas é fato e notório, que dentro do reino, porque Jesus disse isso, e os apóstolos na doutrina foram confirmando, sobre as falsas igrejas, sobre os falsos pastores, sobre os falsos irmãos. Agora, a responsabilidade que eu tenho diante de Deus, pela vida espiritual de vocês, eu não posso deixar de alertar sobre essas coisas, e pedir ao Espírito Santo, para que os abençoe de tal forma, que vocês tenham consciência plena e discernimento suficiente, para compreender esses tempos, e aí como diz no interior, e não embarcar nessa canoa. Mas, pastor, o que fazer então? No ambiente contaminado como esse que nós vivemos, nós temos que tomar cuidado para não nos contaminarmos. Eu preciso entender, você precisa entender que nós somos pecadores, porque senão a gente vai congregando, vai passando tempo na igreja, e nós começamos a achar que nós somos bons, e daqui a pouco mesmo cantando, orando, até realizando a obra do Senhor, eu vou me afastando da intimidade e não me submetendo ao senhorio de Cristo. Presta atenção. Há uma diferença aqui. Hoje está na moda. E quantas vezes eu já disse isso? E quantas vezes eu já tive atitude assim com relação à minha esposa, meus filhos? Não, nós vamos fazer isso para melhorar a autoestima. Isso é bom. Melhorar a autoestima. Isso é excelente. A pessoa com autoestima, com a autoestima forte, elevada, ela vai ser uma pessoa animada. Isso também é verdade. Mas escreva o que eu vou lhe dizer agora. Uma pessoa com a autoestima alta, para frente, sem autocrítica, ela vai ficar egocêntrica e corre um risco grande de ficar amante de si mesmo, autoestima alta, avarenta, presunçosa, soberba, blasfema, desobediente, profana, irreconciliável. Então presta atenção nessa noite. Nós precisamos ter autoconhecimento, e não preciso falar de nós mesmos, porque senão vira um pleonasmo. Eu preciso de autoconhecimento, não é à toa
Porque no texto clássico, na leitura clássica que nós fazemos da palavra de Deus no dia da ceia, ecoa na igreja, mas só entra no coração daqueles que estão dispostos a absorver tudo o que vem da palavra de Deus. Examine-se, pois, ao homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examinar a si mesmo é ter autoconhecimento, é se conhecer, é ter consciência do pecado, é ter consciência de quem somos, é ter consciência do que nós estamos fazendo neste mundo. A autoestima sem autoconhecimento nos torna presunçosos. Todos precisam de autoestima para não ficar deprimido, não é assim que nos ensinam os psicólogos? Mas sem autoconhecimento ou autocrítica, a gente fica presunçoso, porque minha autoestima está tão forte, eu estou tão para cima, que eu começo a achar que eu não preciso do pastor Josemar, do pastor Heber, do pastor Francisco, dos irmãos que estão aqui na igreja. Eu começo a achar que eu posso, eu começo a achar que eu faço, eu começo a achar que eu sei. Isso, na nossa adolescência, é até compreensível, porque eles não têm ainda a compreensão da vida e começam a achar que sabem. Mas Jesus sabe disso, os pais e as mães também vão instruindo, tendo paciência com eles. E na medida que eles vão percorrendo a estrada da vida, eles vão compreendendo que não é bem assim. Mas presta atenção, eu vou repetir, porque autoconhecimento, na verdade, a autoestima sem autoconhecimento nos deixa presunçosos. Uma certa vez, eu li num livro, tentei me lembrar qual foi, mas que um professor pediu, numa classe de escola bíblica dominical, os seus alunos para escrever um texto anônimo sobre as lutas pessoais deles, com o certo e o errado, com o bem e com o mal. Esgotou o tempo e, de repente, muitos alunos não conseguiram escrever o texto. E o professor disse: mas o que aconteceu? Professor, nós não fazemos nada de errado. Autoestima lá em cima, autoconhecimento lá embaixo. Por quê, pastor? 1 João capítulo 2, verso 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus revelou esse texto porque nós precisamos dele, e porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos vulneráveis. E nós não somos nada no mundo espiritual sem a mão poderosa de Deus sobre nós, sem o sangue de Jesus nos cobrindo, sem o Espírito Santo nos enchendo. Não somos nada. No mundo espiritual nós não somos absolutamente nada sem Cristo, sem a eficácia do sangue dele em nós. Porque no mundo espiritual não há aparência, porque é espírito. Não tem aparência, não tem o terno, não tem a gravata, não tem o vestido, não tem o perfume. Até porque dizem alguns que uma das revoltas de Satanás é porque ele não sente cheiro, não sente gosto, então ele fica desesperado quando a irmã usa um perfume bom, quando a gente chupa aquela manga gostosa. Ele não tem esse prazer, ele é revoltado com a criação, ele não gosta da gente, e é claro que ele tenta nos derrubar também para ofender o Senhor, porque ele sabe que ele está condenado. Mas, meus amados, muita autoestima, pouco autoconhecimento, pouca autoconsciência, apesar da gente saber que estimular a autocrítica nem sempre gera boas reações. Quantas vezes nós, com as nossas esposas, a gente vai fazer uma crítica para
E você normalmente não é bem recebido. As pessoas reagem, porque ninguém quer ouvir. Eu não quero, você não quer. Que nós precisamos ser crentes, ser santos, que nós somos separados, e que o projeto maior, final nosso, é estar com Jesus para todo sempre, no céu, no lugar de delícias, de prazer. Que as coisas aqui nessa terra, como diz o hino 36 da harpa cristã, só querem nos enganar, encher nossos olhos, mas elas são temporais. Por isso, é necessário Deus rasgar nossos corações, para nós nos derramarmos na presença dEle, e reconhecer que Ele é Senhor, e que nós só somos o que somos, nós só estamos aqui nesta noite bem vestidos, arrumados, porque Ele nos escolheu, porque Ele morreu na cruz por mim e por você, porque senão talvez alguns de nós estávamos agora na droga, no bar, no motel, morando na rua, com famílias destruídas, na prostituição. É por isso que é necessário que Deus rasgue os nossos corações. Rasgue os nossos corações. Quando Paulo apresenta essa lista aqui, se não me falha a memória, são 18. Eu acho que eu contei 18, né? Amante de si mesmo, avarento e tal. Isso aqui são características de amor próprio. A presunção, a avareza, a soberba, a desobediência aos pais, a falta de afeto natural, os caluniadores, os cruéis, impiedosos, essa lista, isso é próprio de quem está cheio de amor a si, de amor próprio. E como hoje nós somos estimulados a ter amor próprio, estou condenando, é preciso sim que você cuide bem de você, do seu corpo, da sua aparência, claro que é, da sua vida profissional, mas nós não podemos esquecer que Jesus nos disse: olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós não podemos esquecer que aquele que morreu na cruz por nós, disse para a gente: aquele que perder a sua vida, achá-la-á. É isso mesmo, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Como nos falta coragem de nos derramar na presença de Deus, de ser sincero com Ele. Pastor, então, mas porque Ele te conhece, e Ele nos ama, é misericordioso, então Ele vai tendo esperança que a gente mude, que a gente melhore. E de vez em quando eles usam as pessoas assim que não está muito preocupado com o que vão dizer, para falar a palavra dEle. Então, meus irmãos, Paulo começa a dizer para nós, mas também João fala isso, Pedro fala isso, Judas fala isso, em todas as cartas, não Iscariotes, todas as cartas do Novo Testamento, isso vai sendo repetido, sobre a falsidade dos ministérios, a falsidade e nos leva a compreender que quando falsos convertidos, vou usar a expressão novamente, os falsos convertidos, Paulo está dizendo que é esse povo aqui que nós lemos. Se você ler o restante depois, ele vai continuar dizendo no verso 6, no verso 7, cita inclusive 2 nomes, né? E depois, lá a partir do capítulo 10, ele vai dizer para Timóteo o que Timóteo tem que ser, o que Timóteo tem que fazer, mas isso você lê na sua casa amanhã, porque senão o culto não acaba. E meus amados,
Quando um falso convertido passa a participar das atividades religiosas, participar da igreja, eles começam a enganar a si mesmos. Eles têm pouco relacionamento com Deus, mas vão se enganando, ora fazendo isso, ora fazendo aquilo, mas continuam vazios. Na primeira tempestade, viram amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobedientes, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite que amigo de Deus, têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Pessoas assim são bons amigos, muitas vezes, mas a Bíblia manda afastar delas. Nós temos que prestar muita atenção no texto, na revelação de Deus. Pessoas assim às vezes são gente legal. Vamos tentar usar a linguajar do jovem aqui, para, mesmo sabendo que posso cometer as gafes aí normais, né, de quem já tem a idade que eu tenho. É uma galera legal, mas eles só aparentam santidade, mas não foram libertos do pecado. Não entenderam que são pecadores e que, portanto, precisam da ação de Deus sobre a vida deles para serem transformados. Jesus nos orienta, usando também Paulo a viver em novidade de vida, porque nós precisamos de uma porção de maná. Eu não vou entrar nisso, senão, porque esse texto é um texto bom, né? O texto do maná. Precisamos diariamente de uma porção de graça, diariamente de uma porção de misericórdia, diariamente da eficácia do sangue de Cristo, para nos permanecermos santos diante de Deus e não passar a amar a nós mesmos, porque o mandamento é amar o próximo como a você mesmo. Então a autoestima que você tem por você, você tem que, na verdade o amor que você tem por você, você tem que ceder ao próximo. Isso é mandamento. É mandamento. Você gosta de você, tem que gostar, né? Então, mesma quantidade, mesma intensidade que você gosta de você, gosta do irmão. Não calunia ele, não fala mal dele. Tente ajudá-lo, porque talvez ele não teve as mesmas oportunidades que você, não intensificou o processo de santificação, talvez ainda comete ali alguma falha, algum pecado, e ele precisa de ajuda, não de crítica. Estimule ele a se conhecer, a se autocriticar. Pastor, como é que faz isso? Dom do Espírito Santo, sabedoria do céu, o dom da sabedoria. Você fala para o irmão e ele compreende, ele não fica seu inimigo, ele não acha ruim, a não ser quando você está no púlpito da igreja e direcionado por Deus, aí não tem problema, porque aí a questão é com o Senhor. Mas eu quero continuar aqui. Nós precisamos nos cuidar para não nos tornarmos apenas amante da igreja, apenas amante dos templos, e não sermos apaixonados por Cristo. Talvez é o tempo de nós vivermos o patos no grego, né? O patos de Deus, a paixão por Jesus. Talvez nós estejamos precisando apaixonar de novo por Cristo, ouvir cada palavra, pegar o sermão do monte, e cada palavra, cada sílaba, cada vírgula, cada ponto, e deixar isso internalizar em nossos corações. Pastor, por que esta mensagem é assim? Porque Jesus está voltando, o mundo é mau, a pressão é grande, e talvez alguns não percebam, ou nós não percebemos.
E nós vamos, né, andando aí na multidão. Lembre-se, como bem, foi sensacional o vídeo dos jovens hoje, né? As frases que as mães dizem, né? Você não é igual a todo mundo. Nós não somos igual. Nós não somos iguais a todo mundo. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo zeloso. Nós somos um povo de boas obras. É esse povo que Deus escolheu. É esse povo que vai morar no céu. Não é assim que a gente canta? Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. É esse povo. Povo zeloso de boas obras. E meus amados irmãos, nós precisamos, e certamente por isso que não consegui desvencilhar desta palavra hoje, nós precisamos estar prontos, porque o mundo está enfrentando, e a igreja está enfrentando e vai enfrentar, um volume esmagador de impiedade, um volume esmagador de maldade, um volume esmagador de desonestidade, um volume esmagador de imoralidade, e nós temos que estar prontos. O que passa na cabeça de alguém que um sujeito resolve ir para outro país, meter bomba lá, matar um tanto de gente, só porque ele quer ser dono do lugar? Isso é maldade, isso é impiedade, isso é ausência de Deus. Eu estou me segurando aqui para não falar algumas coisas. Nós precisamos ser piedosos. Nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos negar a nós mesmos, porque se não negar a nós mesmos, nós não vamos conseguir seguir e servir a Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente já sabia que seria assim, esse silêncio, né? Mas não tem problema. Nós nunca podemos esquecer que Jesus nos advertiu das aflições desse mundo, mas disse que Ele já venceu todas elas e diz que em Ele nós somos mais que vencedores. Ele nos mostra isso vencendo as tentações do deserto e todas as vezes que Ele foi afrontado ou questionado. Jesus foi questionado pelos fariseus, pelos saduceus sobre a ressurreição, falando inclusive do casamento. Jesus foi questionado quando encontrou uma mulher em pecado, em adultério, que seria morta. E ele deu uma lição assim tremenda sobre perdão. E é impressionante isso, que a gente esquece que perdoar é lembrar sem sofrer, sem sentir mais nenhuma ira, mais nenhuma raiva, porque você não vai esquecer do fato, mas não sofre mais, mas não tem mais ira, mas não tem mais desejo de vingança, de retaliação, só tem desejo de amor. Mensagem de ceia do Senhor para aqueles que querem morar no céu. Ceia do Senhor. Meus irmãos, a falta de compreensão que nós somos pecadores gera em nós uma dificuldade tremenda de receber cotidianamente perdão de Deus. É possível que você não tenha percebido, mas essa semana quantas vezes você falhou diante dele? Eu tentei contar, perdi a conta. Pastor, o que isso é? Tem tanta gente sofrendo no mundo, e às vezes você ficou em casa, né? Tanta gente sem comer, e você tomando café, almoçando, jantando, e sequer lembrou deles. Ou às vezes poderia ter feito alguma coisa e não fez. Isso são falhas.
que não deveriam acontecer com os cristãos, com os seguidores de Cristo, porque Cristo não fazia isso. Por isso ele alimentou os famintos, por isso ele curou os doentes, por isso ele perdoou os pecadores, mesmo sendo confrontado. E é impressionante como a gente não aprende. Eu sou pecador. Quem era o homem segundo o coração de Deus? A igreja inteira sabe. Quem era o homem segundo o coração de Deus? Pronto, todo mundo sabe. Será por quê? Tem mais de um motivo. Mas um deles é reconhecer que era pecador. De repente o profeta Natã revela para Davi o pecado dele. Irmãos, a gente precisa aprender com a Bíblia. Davi achou que ele não estava fazendo nada errado, ele era rei, ele podia. Foi lá, pegou a mulher, matou Urias, né? Matou o esposo dela, botou ele na linha de frente para morrer. E ele ficou de boa. Linguajar jovem aí, eu vou aprendendo, né? Ficou de boa. Até que Deus, nada há em oculto que não há que se revelar. E se está na Bíblia, cumpre. Vem Natã, sabendo que podia ser morto, né? Como quando você está falando a verdade, você corre riscos de ser rejeitado, mal compreendido. Eu sei o que eu passei ao longo da minha vida, e passo até hoje. Mas Natã chega e fala: não, rei, o que a gente tem que fazer com o homem que faz? Os irmãos conhecem a história. O rei falou: esse homem é digno de morte. Natã falou: pois esse homem é o Senhor. Davi acorda. Eu queria tanto que você acordasse hoje. Davi acorda, mas de repente, ele fala assim, verso 5 do Salmo 51, eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Mas não só isso, lá em 2 Samuel, no capítulo 2, é onde está descrito o fato que eu acabei de relatar. Davi vira para Natã e fala assim: pequei contra o Senhor. Ele era rei, estava na vibe do reinado, era rei, todo poderoso, estava na dele, mandava prender, mandava soltar, mandava matar, dava vida, tirava vida, e achou que podia pecar. Deus usa Natã, e Davi diz, 2 Samuel capítulo 12, verso 13, pequei contra o Senhor. Olha que coisa poderosa. Na hora Deus mostra para Natã que Davi estava falando aquilo de todo o coração dele. E Natã responde para ele: olha, o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Hoje Jesus diz para você assim, ó, eu perdoo o seu pecado, mas você precisa entender que você é pecador. Não só isso, no verso anterior do Salmo 51, todo mundo, a igreja inteira, os crentes, tudo conhece. No verso 4 há um outro reconhecimento, porque Davi fala assim: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que não seja justificado quando falares e quando julgares. Davi está dizendo: olha, quando o Senhor for julgar, me perdoa. Eu pequei contra o Senhor. Eu fui aqui nessa onda que eu era rei, que eu era bom, que eu podia, que eu era mais forte, que eu era mais poderoso, que eu tinha poder sobre eles. Eu estou falando para você, nos seus relacionamentos, que eu tinha poder sobre ele, eu tinha poder sobre meus filhos, eu consegui engambelar meu pai, expressão interiorana, né? Engambelar, depois eu te explico o que é isso. Eu consegui, a minha esposa depende de mim, então eu a oprimo, porque sem mim ela não pode fazer nada.
puro egocentrismo, pura presunção, autoestima lá em cima, autocrítica, autoconhecimento nenhum, porque não entendeu nada do que Jesus ensinou, nada, não entendeu nada dos ensinamentos de Cristo. Meus amados irmãos, se você for olhar as canções, os salmos que Davi compôs depois desse momento, que ele rasga o coração, derrama o coração diante de Deus, depois pega os salmos na ordem cronológica e lê, para você ver as composições, porque quando nós permitimos que o Espírito Santo rasgue o nosso coração, a nossa oração é outra. A nossa oração é outra, não são vãs repetições como a Bíblia diz. O nosso olhar para os irmãos é outro, a nossa atuação na igreja é outra, a nossa compreensão do reino de Deus é outro. Por quê? Porque eu verdadeiramente, como diziam os nossos irmãos lá dos anos 80, verdadeiramente eu me derramei diante do Senhor, e o sangue dele foi eficaz e me purificou de todo o pecado. Aleluia. Algo importante, ter consciência que é pecador, presta atenção, permite que o bisturi de Deus, vá até naquele ponto inflamado da minha alma e abra. E ao abrir, aí sai o pus, o sangue pisado. Quem já viu abrir um furúnculo sabe o que eu estou dizendo. Ou quem já teve uma inflamação em algum lugar do corpo sabe o que eu estou dizendo. Está inflamado, está quente, está doendo, tem febre. Mas às vezes a gente nem incomoda. Às vezes o furúnculo está lá e ele vai crescendo, vai inflamando, vai ficando vermelho. Aí o médico chega, quando ele encosta o bisturi, aquilo abre e sai pus, sangue repisado, aquele negócio nojento que não presta, e aí o nosso corpo fica puro. Aí vem o remédio, aí vem o bálsamo, e a pele fica lisa. Pastor, e se ficar uma cicatriz? Mas o bisturi de Deus produz vida. Deixa o bisturi do Espírito Santo tocar na tua alma nesta noite, para não ficar nada, nenhuma raiz de amargura, nenhuma maldade, nenhuma impiedade. Deixa o bisturi de Deus tocar na sua alma, para abri-la diante dele, porque ele vai limpar as feridas, o orgulho, a sujeira. E diferente do antibiótico, ele passa o sangue da cruz, e o sangue da cruz purifica. E aí mesmo que a alma ferida, ou a ferida da alma, ou o pecado camuflado, seja mais vermelho que o carmesim, o sangue de Jesus vai purificá-lo, e ele ficará alvo como a neve. Aleluia. Deixa o bisturi de Deus, agir. Eu estava organizando esse sermão e falando: Jesus, o Senhor sabe que o Senhor pode cortar onde o Senhor quiser. Porque no início da minha fé eu aprendi a fazer uma oração: Senhor, me tira tudo, pode tirar tudo, mas não tire minha salvação. A salvação não, porque tendo certeza que eu sou salvo, eu sei que eu estou em comunhão com Ele. É uma coisa prática.
eu vou parar de falar por 20 segundos só. E vou ficar daqui orando, para que o bisturi de Deus toque sua alma. Aleluia. Deixa sair o pus, o sangue pisado, né? Porque vai desinflamar, vai parar de incomodar. Eu vou repetir, vai parar de incomodar. Vai parar de incomodar. Aleluia. Queira ir para o céu. Se for preciso, aceita Jesus de novo. Por quê, pastor? Meus irmãos, o Evangelho nos transforma. E a transformação da palavra de Deus em nossas vidas, não é só para a gente participar da igreja, de um grupo social legal. Um grupo social, e os irmãos que são aqui da Decruz sabem disso. Se tiver uma dificuldade, alguém vai te estender a mão, alguém vai te ajudar, alguém, né? Aqui nós oramos, aqui ninguém passa fome. Nós não conseguimos pagar seu cartão de crédito, mas sem comer você não fica. Até porque a gente não sabe com o que é que você gastou seu dinheiro, né? Mas sem comer você não fica. Em nome de Jesus. Mas preste atenção, eu aceitei Jesus, não foi só para estar aqui, porque é um povo legal, um povo amigo, irmãos em Cristo, não foi só para isso, não é só porque aqui atende as minhas necessidades emocionais, eu encontro com pessoas, faço amigos, isso é bom, é maravilhoso ter amigos. Quantos irmãos aqui eu sei que se eu pegar o telefone e ligar, irmãos, eu estou aqui, na hora vem o socorro. E você sabe disso, que tem muitos irmãos seus aqui em Cristo. Pastor, não tem nenhum ainda, então porque você ainda não é membro da Decruz. Pastor, mas eu já assinei a ficha. Viva a igreja. Enquanto você não viver a igreja, você não vai compreender a igreja. Mas não é só isso. Aceitar Cristo não é só saber que tem alguém que vai te socorrer, o pastor vai te ouvir para você desabafar, não é só para isso. Nós aceitamos Jesus crendo que há um poder transformador no Evangelho, que vai me fazer arrepender dos meus pecados e fugir deles, fugir da aparência do mal. Pastor, mas o povo aqui é crente, nós vamos participar da ceia, mas a falta de entendimento que nós somos pecadores nos deixa presunçosos. E tem umas palavras que Jesus fala que elas são profundas. Questionaram Jesus, ora porque ele estava comendo com os fariseus, ora porque ele foi, né, comer, hospedar na casa do Zaqueu, que aí todo mundo sabe a história. Mas Lucas capítulo 19, verso 10, Jesus fala uma frase que mexe e nos faz entender que eu preciso reconhecer que eu sou pecador transformado, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Pastor, mas eu sou impecável. Jesus diz assim, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se você nunca se achou perdido, talvez, meus irmãos,
Talvez nós tenhamos que voltar a cantar o hino 15, que nunca mais nós cantamos, irmão Freitas, maestro lá. E que a gente, na semana, pelo menos 2 vezes, porque tinha um culto numa rua no meio de semana, e no domingo de manhã, ou depois do almoço, tinha outro em algum lugar. E o hino 15, lembra dele? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Meus irmãos, a falta de conhecimento, de autoconhecimento, de autocrítica, de autoexame, pode nos levar. Uma vez eu lendo um livro, eu vi uma história que eu nunca esqueci. Eu esqueço o nome dos autores do livro, é um problema de memória que eu tenho. Mas ele diz, olha, nós não podemos ser crentes e achar que conhecemos Jesus, como aquele maquinista que passa no trem, vai parando nas estações e anunciando as cidades, e acha que ele conhece a cidade, porque ele anuncia em todas as viagens. É claro que aqui a gente anda pouco de trem, lamentavelmente, mas aqui possivelmente todo mundo já andou de ônibus. E o motorista Paracatu, 15 minutos para o café. Ele desce, vai lá, toma café e volta. João Pinheiro, 15 minutos para os café. Três Marias, 20 minutos. Juiz de Fora. Quem já andou de ônibus sabe. Nós não podemos... E aquele motorista conhece Paracatu? Claro que não. Aquele motorista conhece Juiz de Fora? Claro que não. Ele só passa lá, entra lá, toma um café e sai. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Porque essa expressão me veio à memória. Eu não posso ter um conhecimento difuso e vago de mim mesmo, muito menos ter um conhecimento difuso e vago de sentimento de culpa, porque isso anula a minha personalidade cristã. E toda vez que você perder esse sentimento, canta o hino. Eu sei que eu era culpado, mas eu sei que ele era inocente, padecendo tudo por mim. Lembra disso, porque senão nós podemos perder o perdão e consequentemente a salvação. Jesus, capítulo 9 do Evangelho de Mateus, na última frase do versículo 13, ele fala assim: eu não vim chamar os justos. Percebe? Eu não vim chamar os justos. Mas o que ele disse, pastor? Ele fala assim, mas os pecadores ao arrependimento. É necessário entender que nós somos pecadores, remidos, não é? Remidos, libertos, transformados, desde que eu permita, vou repetir, que o bisturi de Deus vá lá na minha alma e tire até a raiz de amargura que a carta aos Hebreus revela para nós, até a raiz da amargura que fica ali, remoendo no nosso coração, nos fazendo adoecer e nos impedindo de viver a plenitude do Espírito Santo. Eu já vou encerrar. Eu quero dizer uma coisa para você, anota aí. A gente ouve, e cada vez vai ouvir mais, de muitas tragédias no planeta.
Passou um ciclone em Santa Catarina, matou gente, muita tragédia, né? Aí tem uns terremotos, tsunami. De vez em quando os cientistas, né, os astrônomos vê ali uma galáxia engolindo a outra, ou um buraco negro engolindo a galáxia, né? Então o que tem ali está sumindo, está caindo um sumidor que ninguém sabe explicar direito o que é, mas eles mostram isso. Eu quero dizer para você que a maior tragédia do universo é o Filho de Deus rebelar contra ele. A maior tragédia do universo é um Filho de Deus rebelar contra ele. Porque Deus sente tristeza. Eu fico imaginando Jesus quando um crente volta para o pecado ou cai no pecado. E ele olha assim, estou falando isso por minha conta, ele olha assim e fala, eu sofri tudo aquilo por ele, e agora ele está desprezando tudo, jogando tudo fora. Isso é rebelar contra Deus, é rejeitar o amor de Deus, é rejeitar o sacrifício vicário de Cristo. Pastor, então por que a gente peca? Porque a gente não reconhece, porque quando eu reconheço que eu sou pecador, eu evito o pecado. Eu sei que eu sou fraco, bom, eu sei que eu sou dependente de Cristo. Se eu sou dependente dEle, eu me alimento com Ele e dEle todos os dias. Se eu sou dependente dEle, eu não ando sem Ele. Se eu preciso dEle, eu estou com Ele. Portanto, sabendo disso, eu sei que eu preciso dEle para não pecar. Mas se eu entender que eu não sou pecador, que eu não estou mais sujeito a essas coisas. Quantos homens de Deus que foram grandes pregadores, instrumentos poderosos de Deus, e a gente lembra de alguns, é claro que eu não vou citar nenhum nome, mas já no final da vida, 50 anos de ministério, caem. Presunção, é misericórdia, mas é presunção. Não estou mais sujeito a essas coisas, eu estou livre disso, isso não me atinge mais. Atinge, irmãos. Eu vou repetir o que eu disse aqui no início, nós não somos nada no mundo espiritual sem Cristo, nada. Fica de pé para eu orar por você. Eu quero ler 3 versículos da Bíblia. O bisturi está funcionando aí? Deixa o bisturi de Deus cortar, para sair tudo que não presta nessa noite. Porque a hora que sair a pudriqueira, né? É assim que a gente falava no interior, uma pudriqueira, que é muita coisa ruim misturada. Não sei literalmente o que significa essa expressão, mas eu aprendi a falar assim. A hora que sair as pudriqueiras todas, aí o Espírito Santo habita. Numa casa que foi limpa pelo Senhor, que foi purificada com o sangue dEle. Mas, meus irmãos, nunca esqueça que existe uma felicidade permanente. Esforce para alcançá-la. Não se esqueça que existe um castigo eterno. Viva para evitá-lo. Entenda uma coisa: Israel rebelde, os inimigos do Senhor, fustigando eles, humilhando eles, e eles achando que não estava acontecendo nada. Tem gente que sofre porque não reconhece que é pecador, irmãos. Mas vem o profeta Oséias e dá uma revelação profunda. Capítulo 5, verso 15. Olha só que coisa tremenda. Ele está dizendo que Deus, ele é usado para falar, dizer o que Deus está falando com o povo, e Deus fala assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busque a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Deus não atendeu a oração de Israel, enquanto Israel não reconheceu a culpa.
Eu vou repetir: Deus não atendeu a oração de Israel, enquanto Israel não reconheceu a culpa. Se nós formos nos ensinamentos poderosos de Jesus, numa parábola conhecida de todos os irmãos, lá de Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo, depois daquele filho passar de rebelar contra o pai, vou repetir, de rebelar contra o pai, de tentar viver uma vida distante do pai, ele percebe a situação dele comendo comida de porco, e ele volta para casa, chega para o seu pai e diz assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, isso é autocrítica, autoconhecimento. Pai, eu pequei contra ti, o Senhor pode fazer qualquer coisa comigo, porque eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. E às vezes nós não aprendemos a dizer isso para Jesus, e vivemos como a vida do motorista de ônibus, né? Paracatu, desce, toma um café, a gente acha que conhece a Cristo, porque anuncia, sem relacionar. O motorista que anuncia 15 minutos para o café em Paracatu, ele não sabe o que é a cidade, não conhece as pessoas que moram lá, não conhece as ruas de lá, não conhece como a cidade funciona, não conhece os lugares perigosos, não conhece os lugares bons, ele não conhece a cidade. Assim é quando nós apenas anunciamos: eu sou crente, eu sou evangélico, mas não tem intimidade com o Senhor, não reconhece que Ele morreu na cruz, e é isso que nós vamos celebrar nesta noite, o sacrifício de Cristo, porque Ele diz: fazer isto em memória de mim. Por isso, essa talvez é uma das parábolas mais profundas da Bíblia. Pai, pequei contra ti. Se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver Josué, usado por Deus, Jericó, uma cidade fortíssima. A Bíblia diz que nos muros de Jericó passava 2 carros de madeira, claro, né? Aqueles carros tracionados por animal, um do lado do outro, tão espessa que eram as paredes do muro. Caiu só do povo de Deus falar. Só de falar, caiu com som, com a voz do povo de Deus. Aí vem uma cidadezinha pequena, lá, Josué nem mandou o exército todo, e de repente eles começaram a cair na espada. Graças a Deus ele teve o discernimento: olha, tem um pecado oculto aqui. Eu já vi uma família ser desmoronada 30 anos depois, por conta de um pecado oculto. O irmão pecou, a esposa grávida foi para o hospital, a missionária entrou para orar por ela, grávida, e disse: tem um pecado oculto aqui. Ele não confessou, a criança morreu. Aquela mãe descobriu depois, uns meses depois, que ele tinha um filho fora do casamento, ele nunca tinha contado, e o coração dela então fechou para aquele homem. Ela ainda conseguiu conviver com eles, na vida de aparência, durante muitos anos, mas chegou um dia que tudo explodiu, e aquele homem, que era um homem íntegro, irrepreensível, um crente, viu os filhos desviarem todos, por conta de um pecado oculto, que Deus usou alguém, ou não mostrou qual era o pecado, para não envergonhar o filho dele, ou mostrou e a profeta, a missionária não quis dizer também, para não envergonhar diante da esposa, por não conhecer, e por ele ser quem ele era. Então, nada há oculto que não há de se revelar. E Josué, vendo aquela derrota, foi direcionado. Chegam em Acã,
Olha só, irmãos, nós sabemos que Acã morreu, né? Porque desobedeceu, era lei, mas Acã confessa. Ele fala assim, ó, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. O que aconteceu na sequência? Quem gosta da Bíblia sabe. Aquele exército que estava apanhando foi lá e derrotou o inimigo. Às vezes, por falta de permitir que o Espírito Santo corte aquilo que está infectado na sua alma, impede você ser abençoado. Seja abençoado por Deus hoje. Eu não sei para vocês, mas para mim não é fácil pregar assim, porque hoje é um dia de festa, mas eu creio que o Espírito Santo está te visitando aí, e sei que você vai sair daqui amando mais Jesus, apaixonado por Jesus, porque nós éramos miseráveis, nós éramos desgraçados, nós éramos pobres, nós éramos nus, mas o Senhor Jesus morreu por cada um de nós, nos dando a condição de sermos chamados filhos de Deus, nos dando a condição de sermos herdeiros do Senhor. Fecha seus olhos, ore a Deus, fala com Jesus aí, fala com Ele, conversa com Ele, você tem esse privilégio. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Pode ser que tem problema que você enfrenta aí, ó, e hoje, deixa o bisturi cortar, não se incomode não, deixa, pastor, mas vai derramar, problema não, eu estou falando tudo, nada disso é literal, né? Os irmãos sabem. Pastor, mas e se cheirar mal? Não tem problema, porque o sangue de Jesus vai limpar. Vai limpar. Se livre dessa amargura. Se livre disso que tanto te pressiona. Se livre disso que tanto te oprime. Se livre nesta noite, entregue para Jesus, deixa, limpa, derrame o teu coração diante dEle. Derrama teu coração diante dEle. Meu Pai, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor permitiu que eu falasse dessas coisas. Me perdoa por eu ter tentado recusar, mas em nome de Jesus, visita agora teus filhos, meu Deus, e que o teu Espírito Santo possa agora tocar em cada vida aqui presente, porque todos nós somos pecadores, mas agora nós temos o Senhor, e nós sabemos que o teu sangue purifica todo o pecado, e nós sabemos que fomos e estamos sendo purificados pelo Senhor. Por isso, haja na vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Meu Deus, esta doença que travou esta vida, libera agora, meu Deus, pelo bisturi espiritual, a cura. Libera agora, meu Deus, pelo poder do Senhor, o que está travado no mundo espiritual. Meu Deus, através do reconhecimento do teu servo, meu Deus, permita que todos aqueles que estão abrindo a alma para o Senhor operar, sejam revestidos pelo Senhor, sejam curados pelo Senhor, sejam cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, que cada um de nós que aqui estamos, possamos participar do teu corpo e do teu sangue, de uma maneira como nunca fizemos antes, porque cremos que nesta noite, o Senhor nos purificou. Em nome de Jesus, você pode dizer amém?